Setembro Amarelo. Começa a campanha de prevenção ao suicídio. Atividades do Pinheiros Infância retornam com muita diversão e aprendizado. Contagem regressiva para a inauguração do novo Museu do Ipiranga em São Paulo. Evangelização por meio da literatura. Conheça o novo lançamento da Editora Hebron, o estudo do Evangelho de João. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Notícias do Bem, está começando setembro, hoje é 1º de setembro, quando entrar setembro nós estamos aqui, estaremos aqui juntos durante todo esse mês, se Deus quiser, para levar muita informação de qualidade para você. Notícias do Bem sempre a partir das 11h30 da manhã, com horário alternativo às 18 horas, trazendo todas as informações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos campos, da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as informações que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente precisa estar por dentro também, né, Tainá? Precisa saber o que está acontecendo por aí. Exatamente, a gente tem que estar sempre bem informados e por dentro de tudo que está acontecendo, né, na atualidade. E nosso trabalho é esse, né? É tentá-lo, mantê-lo sempre informadinho, principalmente vocês que estão aqui com a gente, o Benjamin Bezerra, o Ricardo Raias, que também já está aqui, a Keila Lessa, que também está aqui com a gente. Então, continue. E o meu pedido é para quem está nos assistindo, é que você se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ainda, e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Lembrando que também é importante que você curta. É isso mesmo, esse joinha que está aí debaixo da tela. Deixa a sua curtida aí, porque isso também nos ajuda muito a nós crescermos, a termos boa visibilidade no canal. E participem. Estou aqui de olho no chat, quero muito a sua participação. Deixa a sua mensagem, fale de onde você está falando, né? De onde você está nos assistindo. E deixa aí. Sabe, querido, eu tenho um comentário. Eu tô com uma vontade tão grande de poder viajar no nosso Brasil. Olha, somos dois. Tô com vontade de ir pro Nordeste, pro Norte, subir um pouco mais, porque... Tem uma coisa importante que precisa acontecer pra gente conseguir fazer isso. Tirar férias. Férias. Palavrinha Calma, boa, né? Vai chegar o tempo e a gente vai poder matar essa vontade. Mas eu fico com vontade porque eu fico vendo aqui, né, onde eles estão falando. Com a gente aqui, isso é muito bacana. Isso nos dá uma vontade de estar lá, também de conhecer essa cidade, conhecer esse estado, né? Ou então de rever, né? Algumas cidades que a gente já conhece, alguns estados pelos quais a gente já passou. Querino já viajou. A gente morre de vontade de rever os amigos, né? Estão espalhados pelo Brasil todo. Simbora? Simbora, vamos. Olha só, gente, a Editora Hebron lançou mais um material evangelístico, o Evangelho de João. Pois é, o Notícias do Bem preparou uma reportagem especial sobre essa publicação. Acompanhe. O amor que mudou o mundo. Este é o tema da revista lançada pela Editora Hebron da Igreja Presbiteriana de Pinheiros no mês de Missões. Com 4 capas diferentes, mas com o mesmo conteúdo, o livreto de 64 páginas traz um artigo do reverendo Arival Dias Casimiro com o plano da salvação, o livro do Novo Testamento, o Evangelho segundo João, além de um estudo indutivo composto de 4 partes, com observação, interpretação, aplicação e transmissão. As revistas têm o objetivo de apresentar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Por isso, foram impressas 100.000 unidades, que já estão sendo enviadas para todo o Brasil. A nossa editora, junto com a Junta Missionária de Pinheiros, mandou confeccionar 100.000 Evangelhos de João, uma primeira tiragem. Vamos fazer uma segunda, mais 100.000. E o propósito é usar esse material, esse texto bíblico, com 4 estudos indutivos, onde João apresenta qual é o propósito dele. Que é que as pessoas conheçam a Jesus, creiam em Jesus e tenham a vida eterna. Então, vamos usar esse material. O Espírito Santo já nos deu pronto. É só a gente pegar agora, distribuir, e você pode fazer os 4 estudos bíblicos com qualquer pessoa e pregar o Evangelho para essa pessoa. Os campos missionários da JMP estão recebendo as revistas para o apoio evangelístico em suas regiões. Onde iremos usar na evangelização, tanto aqui na revitalização do trabalho na cidade de Garça, bem como também na plantação da igreja na cidade de Marília. Este recurso tem sido uma bênção
visto que está presente nele o Evangelho de João, onde não só podemos transmitir às pessoas uma mensagem, como também conduzir um breve estudo bíblico sobre o plano da salvação. Que Deus continue usando e dando frutos por meio deste recurso evangelístico. Deus abençoe a Igreja de Pinheiros, Deus abençoe a todos. As revistas podem ser compradas na livraria da Hebron, no saguão da IPP e também pelo site. Bom, nós podemos adquirir no nosso site, editorebron.com.br. Lá a gente envia para todo o Brasil, você pode cotar seu frete, pode pagar parcelado em até 10 vezes, à vista, como você achar melhor. E aqui na loja também, com a gente você encontra quantos quiser, se quiser levar em grande quantidade, em atacado, a gente faz o menor preço. Durante os cultos, né? Isso, durante os cultos. Domingo o dia todo, segunda-feira também o dia todo. E na semana, se vier aqui até as 5 da tarde, a gente está por aqui. Olha só que legal. Bacana, não deixe de comprar, né? Pois é uma boa oportunidade de você andar com isso no carro, andar com isso na bolsa, e aí você vai evangelizando. Olha, distribuindo, né? Porque o Evangelho de João tem uma porção da palavra para você. É muito bacana essa iniciativa da Editora Hebron. Muito legal mesmo. E lembrando que você pode pedir pelo site também, aí onde você estiver. E frete grátis, né? Muito fácil. No Brasil. editorebron.com.br. Exatamente. Eu tô muito empolgado aqui no Eu tô chat. vendo, ela tá... Eu queria, eu por mim já passava a nossa programação inteira aqui só interagindo. Vamos lá, Eu quero mandar um abraço aqui para Bárbara Grangeiro, diretamente de Barbalha, Ceará. Olha. A Maria Gloriette, a Regina Gomes, do Rio de Janeiro. O nosso reverendo Marco Severo. Marco Severo falou com a gente ontem aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Um abraço pro pessoal da Rádio Rumo ao Sertão. Todos os ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão, os muitos ouvintes, né? A Rádio Rumo ao Sertão que está sempre transmitindo Notícias do Bem aqui simultaneamente com a IPP-TV. Exatamente. Edneia Rangel, de Goitacazes. Eu tenho algumas palavras. Goitacazes, Rio de Janeiro. É Campos, né? Com a gente. Eu acho, né? Jesse. Gente, muito bom. Espírito Santo, Wellington, diretamente de lá. Boa. A Débora Almeida, de Recife. Olha, Recife. Olha, gente, que legal, hein? A Fabiana tá aqui com a gente, a Gorete, muito bom. Ixi, peraí, a Fabiana pediu para falar que o áudio tá baixo. Será que tá baixo? Como é que vocês estão nos ouvindo aí em casa? Aproveita e dá um feedback pra gente aqui, tá bom? Dá um feedback aí, vai nos pontuando aí, vendo a nossa modulação. A produção está ok, mas vamos ver. Aumenta um pouquinho mais no seu aí. Vamos lá, Vamos gente. lá. Depois de um longo tempo de espera, as atividades do Pinheirinhos Infância, né, estão de volta para as crianças. Pois é, a gente preparou uma reportagem muito especial, mostrando tudo o que está acontecendo nos finais de semana. Confira um trechinho só da reportagem com a gente agora. E olha, um dos momentos mais aguardados foi este, as gincanas. As crianças se divertiram tanto que teve até competição de equipe. Como é bom ver essa criançada, né? Gente, corrigindo ali, eu falei Pinheirinhos Infância, Pinheiros Infância, tá? Mas é bom demais a gente ver, né, o retorno das atividades, claro, com todos os protocolos de segurança. Você viu a criançada toda de máscara ali, tem os cuidados dos professores, né, das tias também acompanhando de perto, uso de álcool em gel, enfim. Só o distanciamento ali que estava meio complicado, mas com aquela criançada ali. Não, mas eles mas são tá todo bem mundo bem. conscientes, Tá assim, todo isso é mundo muito legal. Tá todo mundo sendo bastante acompanhado. E todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos aqui, então é muito bom a gente ver a criançada de volta, né, na igreja tomando conta, enfim, as crianças na igreja dão um clima diferente pra gente também, é muito né? bom, é muito demais. bom. Setembro Amarelo é o mês dedicado à prevenção do suicídio. A campanha teve início no Brasil em 2015. E um alerta de conscientização para todos nós, gente. Pois é, para falar sobre esse tema, a gente vai receber no Notícias do Bem de hoje a capelã Eleni Vação. Ela vai, inclusive, promover um curso sobre esse assunto e você também pode participar com a gente. Já vá deixando sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação, não só para falar do Setembro Amarelo, mas você pode falar também a respeito de toda a nossa programação, né? Você pode falar a respeito das matérias que você quer sugerir, os assuntos que você quer ver aqui no nosso Notícias do Bem. Enfim, esse espaço é todo seu, a gente quer que você participe com a gente. Muito bom.
Olha só, né? A gente fala muito desse mês, né, que passou, o clima a gente já consegue sentir, né? Mas com o tempo seco, né, das últimas semanas, aumentou o número de queimadas aqui no Brasil, né, em diversas regiões. Sim. Mas a preocupação com incêndios não é só nas áreas externas, não. Não, não é. As ocorrências em casas e lojas também preocupam os especialistas. Para falar sobre esse assunto, a gente vai receber o engenheiro civil, diretor cultural do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, Dr. Paulo Magri. Paulo, obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias do Bem. É um prazer recebê-lo. Obrigado pelo seu tempo para falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Prevenção a incêndios, ainda mais nessa época que a gente está vivendo, né? Uma época seca. Bom dia a vocês dois, tudo de bom, prazer estar aqui com vocês, em meu nome, em nome do IBAP São Paulo, estou à disposição de vocês. Tá certo. Bom, primeiro eu queria conversar contigo a respeito dos incêndios em áreas externas, né? A gente está vivendo um tempo muito seco, e aí uma bituca de cigarro, às vezes até o incêndio começa por conta do próprio calor e por conta do tempo seco. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que acontecem essas ocorrências e de que forma a gente pode tentar preveni-las, né? Você falou bem, a bituca de cigarro realmente é um dos fatores, mas um dos principais fatores são a centelha natural, que é realmente do tempo seco, mas uma coisa que está muito avançando, muito grande, de uma forma muito grande, inclusive agora no Parque Juqueí, recentemente tivemos um incêndio muito grande em razão disso, em razão dos balões. Principalmente nessa época que nós temos muitas festas juninas, de mês de junho até agosto, setembro, o pessoal solta muito balão, é perigoso não só para aviões, mas perigoso por queimadas. Então, inclusive, tem uma investigação muito grande da Polícia Civil de São Paulo, no tocante ao incêndio do Parque Juqueí, que devastou praticamente tudo. A gente podia ver fuligem na cidade de São Paulo. Eu moro em Perdizes, estava com problema de fuligem lá na minha casa, para vocês terem uma ideia, que vinha lá do Parque Juqueí por conta, provavelmente, tudo indica, de um balão. Pois é, e essa questão do Parque Juqueí é um dos muitos exemplos, infelizmente, que acontecem, né, Paulo? Por conta de descuido ou por conta de situações como essa. Por exemplo, soltar balão é crime, né, inclusive? Infelizmente, é um despropósito que acontece, o não ter amor ao próximo, é não ligar para o que está acontecendo no teu vizinho. Simplesmente é triste isso que acontece no Brasil, com tanta mata que nós temos, e acaba acontecendo tudo isso. A gente já tem a queimada natural, que às vezes acaba acontecendo de forma desproporcional, e centelhas naturais, ponta de cigarro, e ainda agora temos que lidar com balões. Então, você vê que acaba com hectares e mais hectares de mata, e inclusive acabando com a flora do lugar, né? Então, aves não tendo para onde ficar e assim por diante. Todo o bioma ambiental do local fica realmente comprometido, né? E, Paulo, mesmo com tantas campanhas, né? Porque passa ano, passa outro ano, e a gente tem campanhas e campanhas tentando conscientizar, né? Para que não se haja essa prática de soltar balões. Mesmo assim, ainda acontece, né? Dá para imaginar o porquê que ainda existe essa prática? Dá para ver uma porcentagens, né, de balões que, de fato, quando soltados, né, quando são soltos, acontecem esses acidentes? Ou acontece também daqueles que vão e às vezes não acontece nada, né? Como que a gente pode avaliar essa questão? Não, eu não tenho essa estatística de quantos balões são soltos, nem tampouco de quantos balões são soltos e não acontece nada. O que eu quero dizer é o seguinte: que aconteça já é um crime ambiental e já pode fazer um estrago tremendo, você entendeu? Então, eu acho que essa estatística tinha que ser zero, não tinha que soltar balão simplesmente. Infelizmente é isso. Você está entendendo? Tem uma questão cultural ainda, infelizmente, envolvida, né, nessa questão do balão. As pessoas precisam se conscientizar, né? Eu costumo dizer o seguinte, sabe? Nós temos uma legislação de primeiro mundo, principalmente no estado de São Paulo. Nós temos um corpo de bombeiro e uma corporação do corpo de bombeiro com equipamentos de primeiro mundo. Não devemos isso a nenhuma outra corporação do mundo, mas nós não temos a conscientização de primeiro mundo ainda. Nós ainda não temos nenhuma cadeira, nem tampouco treinamentos em escolas,
Agora que a gente vê nos últimos 10 anos algumas escolas, algumas universidades fazendo ensaios de evacuação, algumas empresas fazendo ensaios de evacuação, planos de abandono e tudo mais, porque eram coisas que realmente o incêndio era uma coisa que ninguém ligava, você está entendendo? Isso não vai acontecer, isso vai acontecer com o próximo, nunca vai acontecer comigo, né? E, enfim, a tragédia está aí, a gente não quer que aconteça nenhuma outra grande tragédia, como foi lá nos anos 70, o Joelma e o Andraus, isso no âmbito de edifícios, né? Mas hoje, as tragédias são ambientais, né? É verdade, é verdade. O governo, inclusive, anunciou ontem, né, uma campanha de prevenção às queimadas, uma série de medidas. Você acompanhou essa coletiva de ontem do governo? Como é que você avalia essas ações? Elas podem ser efetivas no combate? Não, toda e qualquer ação governamental sempre é bem-vinda. Sempre muito bem-vinda, porque realmente traz o exemplo. A gente sempre espera que o governo, e seja ele municipal, estadual ou federal, traga alguma medida ambiental, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa melhorar esse controle ambiental, principalmente no tocante a queimadas, né? E quando a gente pensa em queimada, a gente sempre está pensando em queimada, essa queimada acontece lá no Amazonas, acontece lá no Pará. Não, gente, não é isso não, está acontecendo aqui, ó, no Parque Juqueí, em São Paulo, a menos de 100 quilômetros da Praça da Sé de São Paulo. Então, está invadindo as cidades. A semana passada, o pessoal de Alphaville estava muito preocupado porque o incêndio estava quase invadindo os alphavilles, lá em Santana do Parnaíba e em Barueri. Então, onde que nós vamos chegar com isso, entendeu? Vamos precisar invadir algumas cidades para começar a ter a preocupação governamental. Então, eu recebi com bastante otimismo essas ações governamentais e que assim seja. Vamos embora, vamos torcer para que dê certo. Vamos lá. E Paulo, quando a gente fala também agora, vindo para as cidades, para casa, o lar, né? Nós vemos também tantos acidentes que às vezes acontecem de uma forma, às vezes, tão simples, de um descuido, né? Não sei se essa seria a palavra mesmo, mas quais as prevenções para dentro de casa, né? Pais, pessoas ali que cuidam do lar, né? Para evitar esses acidentes. Olha, a vida moderna trouxe para nós que tudo seja elétrico ou eletrônico. É uma televisão, é o celular, hoje ninguém desgruda no celular, e o pior, as pessoas deixam na tomada o carregador do celular. Vão viajar e deixam o carregador do celular na tomada, para que tenha a vida facilitada. Tenham ali 4 ou 5 aparelhos na mesma tomada, com o famoso e antigo Benjamin, ou aquela régua, e fazendo com isso uma sobrecarga elétrica tremenda. Os prédios, às vezes, os edifícios, nem foram projetados para ter uma sobrecarga tamanha que está tendo hoje em dia, com ar-condicionado, hoje em dia o calor tremendo que tem feito nas grandes cidades e tudo mais, e aí tem feito com que a sobrecarga elétrica ainda seja o campeão de problemas de incêndio internos numa residência, entendeu? Obviamente que ainda há problemas na cozinha, com panelas esquecidas, óleo e assim, gás, ainda né? também tem com gás de cozinha, assim por diante, ainda são uma parcela grande disso, mas não tenha dúvida que a eletricidade ainda é a campeã de problemas de incêndio dentro de uma residência. Agora, Paulo, O que a gente tem que fazer? É o que eu falo, é a conscientização. Se a gente tiver, desde pequeno, se conscientizar que isso tem problemas, que você não deve deixar o carregador de celular na tomada, que você não deve ligar na mesma tomada vários aparelhos, que você tem, quando começa a piscar as luzes na tua casa, você tem que chamar um perito para verificar o que está acontecendo. Será que você não tem que redistribuir essas cargas ou trocar a fiação por uma fiação mais grossa, para que isso não aconteça problemas, com ter disjuntores mais eficientes, para que isso possa desarmar na hora de ter um problema de sobrecarga? Tudo isso seria feito em pequenos cursos que a gente deveria ter já desde da pré-escola. Tem uma outra questão, quer dizer, além dessa coisa da falta de consciência, tem uma outra questão que você levantou, que são prédios mais antigos,
que obviamente não foram construídos para essa carga, para suportar essa carga, né, de consumo elétrico. E aí, como é que entra a prevenção? Quer dizer, às vezes é preciso refazer toda a instalação, precisa chamar um técnico. Quais são as orientações práticas para quem mora num prédio mais antigo, por exemplo, e precisa ligar um monte de coisa, inclusive ar-condicionado? Eu costumo dizer o seguinte: você quer colocar ar-condicionado, quer ter uma vida moderna num prédio antigo, tem que readaptar, tem que reformar. Tem que fazer uma nova entrada de energia, inclusive. Tem que solicitar à Eletropaulo uma nova entrada de energia, contratar um engenheiro elétrico para fazer um novo projeto. Tem que trocar a fiação, trocar a entrada do poste. Você vai ter que trocar, provavelmente, toda a entrada de energia, vai ter que solicitar a Eletropaulo, ou a ANEEL, ou quem de direito da sua cidade, que faça o reforço de energia elétrica no seu poste, no seu transformador, para que você possa ter a devida carga, porque senão vai dar problema. Então não adianta querer colocar um elefante dentro de uma agulha, você não vai conseguir. Então o que tem que fazer? Tem que reformar. Não adianta num prédio antigo você querer ter a vida moderna de hoje. Então a minha palavra é simples, tem que adaptar, tem que reformar. E aí os prejuízos são imensos, né? Você citou o caso dos anos 70, mas a gente viu agora a questão do prédio da Cinemateca, por exemplo, que, ao que tudo indica, foi uma ligação de ar-condicionado, né? Que provocou esse incêndio, que deu esse prejuízo imenso para a cultura brasileira, né? Olha, ar-condicionado sempre foi, historicamente, um dos campeões. Lá nos anos 70, o edifício Joelma, que todo mundo conhece, tem na mente, principalmente os mais velhos, como eu tinha aproximadamente 10 anos na época, mas lembro bem a comoção que foi o edifício Joelma. Começou num ar-condicionado no 12º andar, um ar-condicionado daqueles de janela, você está entendendo? Mal programado, mal instalado, porque era mês de fevereiro, muito calor, provavelmente de uma forma não recomendada, e começou lá. Então, ar-condicionado, existe muito isso. Por isso que eu recomendo que seja feito um estudo para você colocar o ar-condicionado. Então, prédios antigos tem que ser feita a reforma elétrica para que possa ter o ar-condicionado. Não adianta querer colocar o ar-condicionado numa fiação menor, sem um circuito devido para o ar-condicionado e assim por diante. Entendi. A gente estava até falando aqui agora, Paulo, que uma das coisas também é a questão da orientação e o preparo de quem nos condomínios, né, dos funcionários, das empresas. Precisa também preparar esse pessoal, né? Precisa ter brigada de incêndio, né? Exatamente, tem que ter esse treinamento, isso é importante, né? Olha, a brigada de incêndio, no Brasil, ela é muito relaxada, vamos dizer assim. Apesar que hoje em dia tem algumas empresas que já têm brigadas de incêndio sensacionais. Inclusive, não sei se vocês lembram, uma coisa de 2 anos atrás, tivemos um incêndio, um início de incêndio no Hospital Oswaldo Cruz, onde a brigada de incêndio do Hospital Oswaldo Cruz foi sensacional. O incêndio só não foi pior por conta da ação da brigada de incêndio do Hospital Oswaldo Cruz, e vai aqui os meus cumprimentos a eles. Então, existem brigadas de incêndios muito, muito bem montadas, muito bem treinadas e tudo mais. Mas tem brigada de incêndio que existem para cumprir a legislação, só para dizer que cumpriu a legislação, entendeu? Então, mas a brigada de incêndio seria uma das coisas mais importantes que existem. E hoje, brigada de incêndio é necessário e importante e, principalmente, de legislação, obrigatório, para prédios multifamiliares. Qualquer condomínio hoje é obrigatório ter uma brigada de incêndio. Mas ela tem que ser atuante, as pessoas têm que ter curso de brigadistas, tem que ter treinamento de brigadistas, você está entendendo? Mas hoje em dia você vê brigadistas que não sabem a diferença, não sabem operar um extintor de incêndio, não sabem operar, não sabem dizer quais são as classes de fogo. É capaz de colocar um extintor de água onde tem graxa, onde tem óleo, onde só duplicaria a chama e assim por diante, entendeu? Então, realmente vocês têm razão. A brigada de incêndio, que é dada pela NBR 14276, agora revista no ano de 2020, recém-reformada, vamos dizer assim, ela tem que ser seguida. Tem que ser seguida. E nem todas as empresas, e principalmente nem todos os condomínios,
tem ela a contento. É verdade. Infelizmente. Infelizmente. Agora, Paulo, de tudo que a gente falou aqui, tanto quando a gente falou de incêndios em parques, ou de queimadas, ou de incêndios residenciais, enfim, eu acho que um ponto comum em tudo isso é assim, falta conscientização, falta consciência, falta treinamento, falta se preocupar efetivamente com essa questão das queimadas e dos incêndios. Enfim, você acha que o ponto é realmente esse? E qual é a solução? Como é que a gente pode mudar essa realidade, na sua opinião? Olha, na minha opinião, eu acho que deveria ter ou alguma lei federal, ou mesmo alguma portaria estadual, para que a gente pudesse começar nas escolas. Veja bem, nós temos países, que eu não vou citar o nome aqui, grudados a nós aqui, que já de pequeno, lá na pré-escola, já começa a ter aulas na pré-escola sobre incêndio, sobre primeiros socorros, sobre algumas coisas, para que a gente possa criar conscientização nas pessoas de pequeno, ali na pré-escola, você está entendendo? No ensino fundamental. Aqui, às vezes, a gente forma engenheiro sem o engenheiro saber e nem ter noção da engenharia de incêndio. Então, a solução, na minha opinião, era que a gente começasse agora, desde o ensino fundamental, tendo cadeiras a respeito de ambiental e incêndio, para que a gente possa criar uma noção ambiental e uma noção de combate, a prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros nas crianças, para que quando eles viessem a ser adolescentes e adultos, já tivessem essa consciência. Você está entendendo? Porque para daqui a 10, 15, 20 anos, a gente criasse essa consciência, certo? Eu, por exemplo, só fui ter treinamento de engenharia de incêndio no meu mestrado, porque eu procurei, eu nunca tive na escola. A minha filha já teve na escola, ou seja, alguma melhora já está havendo, mas tem que ter uma melhora maior, inclusive nas escolas estaduais, nas escolas municipais, ou criar-se uma cadeira nesse sentido, ou simplesmente cursos extracurriculares para que possa criar essa prevenção, vamos dizer assim, criar essa noção para as crianças desde já de prevenção e combate a incêndio e também a respeito de prevenção ambiental. Tá certo, investir nas novas gerações, com certeza. Paulo, investir nas novas gerações. É o caminho, né? É o caminho. Educação. Eu acho que a solução para o Brasil é a educação. Então, fica aí lançada para mim, a minha ideia é que isso seja incorporado na educação. Na educação tem que ter prevenção e combate a incêndio na educação, desde o ensino fundamental, pelo menos. Tá certo. Ótimas orientações, ótimo papo. Obrigado, Paulo, pela sua presença com a gente aqui. Obrigado pela sua participação. E o Notícias do Bem, a IPP-TV, está sempre à disposição do IBAP para a gente falar sobre esses assuntos que são tão relevantes, né? São tão importantes para todos nós. O IBAP São Paulo também está à disposição de vocês para sempre que vocês necessitarem. Tá certo. Muito obrigado, então, mais uma vez, ao Paulo Magri, engenheiro civil, diretor cultural do IBAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo, participando ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem. Ótimo papo, né? Bastante. Muita coisa boa, né? E as dicas excelentes, né? Essa conscientização é fundamental em todo momento e em toda hora. Esse hábito de deixar na tomada é o mais perigoso, e de encher, o mais comum. Aí pega aquela régua lá com 5 tomadas e põe tudo lá, a gente acaba criando a própria armadilha, né, na verdade. Mas agora, acho que período de pandemia, as pessoas acabaram criando escritórios em casa. Pois é. E não havia essa estrutura, né? Não havia essa dinâmica e agora eu acho que nesses improvisos é onde tem que ter total atenção. Parou de usar? Tira da tomada, desliga, né? Porque é uma segurança. É verdade. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esta quinta-feira. A quinta-feira tem céu com muitas nuvens e tempo firme em São Paulo e boa parte do país. São Paulo, a temperatura mínima de 13 e máxima de 27 graus. Juiz de Fora, em Minas Gerais, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 12 e 19 graus. Em Ponta Grossa, no Paraná, céu com muitas nuvens, a mínima é de 12 e a máxima de 20 graus. Brasília, no Distrito Federal, os brasilienses terão céu com muitas nuvens, a mínima é de 14 e a máxima de 28 graus.
No nordeste do país, em São Luís do Maranhão, nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam entre 25 e 33 graus. No norte, em Parintins, no Amazonas, a temperatura... Tá certo, então. A gente está por dentro aqui de todas as informações da previsão do tempo e agora a Lídia Dickel tem mais um recadinho especial pra gente. Você já parou para pensar que a sua contabilidade precisa atender ao padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. Olha só. Bacana. Hoje é dia da nossa coluna Fé e Trabalho com o presbítero Antônio Cabreira. Mas aí, direto de Chicago, nos Estados Unidos, ele vai falar com a gente sobre as 4 formas de gastar dinheiro. Eu estou aqui na Universidade de Chicago e ela é um notável exemplo de eficiência acadêmica. Basta lembrar que ela já tem 98 prêmios Nobel e o Brasil ainda não tem nenhum prêmio Nobel. E grande parte desses prêmios Nobel foram conquistados pela área econômica e principalmente na defesa da liberdade econômica e os seus reflexos na melhoria da qualidade de vida. E um dos ganhadores desse prêmio Nobel foi Milton Friedman, filho de imigrantes judeus da Hungria e que por muitos anos aqui a Universidade de Chicago foi a sua casa. E o Milton Friedman ele tinha um ensinamento econômico muito interessante. Ele dizia que há 4 maneiras de você gastar dinheiro na vida. E ele classificava pela eficiência nos gastos desses recursos. Ele dizia que a maneira mais eficiente de se gastar dinheiro é quando você gasta o seu dinheiro com você mesmo. Ou seja, você vai comprar um presente, você vai comprar uma camisa para você. Você vai procurar a melhor camisa com o melhor preço. Excelente. A segunda maneira de se gastar recursos também é boa, é quando você gasta os seus recursos com outras pessoas. É quando você, por exemplo, agora no mês de agosto, você comprou um presente para o seu pai. Você também procurou a melhor relação custo-benefício, ou um presente para sua esposa, ou um presente para sua namorada. Maneira também ótima de se gastar dinheiro. E a partir daí, ele dizia que começam as maneiras ineficientes de se gastar recursos. E a terceira maneira era quando você gasta o dinheiro dos outros com você. É o exemplo, por exemplo, do cartão corporativo. Você gasta o dinheiro da empresa ou do governo com você mesmo. Então você já não tem muita noção do custo disso. Mas havia uma quarta maneira que era a pior de todas e essa é o que ele chamava quando você gastava o dinheiro ou gasta o dinheiro dos outros com os outros. E para isso o Milton Friedman chamava de gastos do governo. Ou seja, você tem que entender, e essa deveria ser uma grande lição para nós brasileiros, de que o governo ele não tem recursos, ele não gera riquezas, ele administra recursos que são entregues pela sociedade na forma dos impostos que foram pagos. Mas infelizmente essa é a maneira mais ineficiente. Não se avalia muito o custo, não se tem essa boa relação custo-benefício. Assim, toda vez que quanto uma grande parte dos recursos ficam com o setor privado, ficam com você, com indivíduos, a sociedade fica mais rica. Agora, quando grande parte desses recursos ficam com o poder público, que não tem muita noção dessa relação custo-benefício, a sociedade, de uma maneira geral, ela fica mais pobre. Porque você pode ter a certeza, e essa deveria ser a grande lição para cada brasileiro, ninguém melhor do que você para saber como gastar o seu dinheiro. Nem mesmo o melhor político de Brasília sabe como gastar o seu dinheiro. Uau! Né? Né? Então, pois é. É isso aí. As boas e as más maneiras de você gastar o dinheiro, tá vendo só? Tem gente gastando nosso dinheiro à toa aí. Gente, a gente tem que ficar de olho. Depois do intervalo, começa a contagem regressiva para a reabertura do novo Museu do Ipiranga em São Paulo. Nós já estamos no Setembro Amarelo. O mês é dedicado à prevenção do suicídio.
Para falar sobre esse tema, a gente vai receber aqui no Notícias do Bem de hoje a capelã Eleni Vassão, que inclusive vai promover um curso a respeito desse assunto. Você também pode? Não, você deve participar com a gente, né? Deixe a sua pergunta, faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal, nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é rápido, a gente volta já já, não saia daí. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPP-TV. A sua TV missionária. Na IPP-TV, as suas noites são mais edificantes. Na segunda-feira, às 8 horas, acompanhe ao vivo o culto Conexão com Deus. Terça, o pastor Arival Dias Casimiro recebe missionários de todo o Brasil e encoraja a igreja a se envolver em missões no Você é um Missionário. Na quarta-feira, tem o culto Restaurados pela Palavra e às 9h30, Marcos Eberlin apresenta o Fé e Ciência. Quinta-feira é dia do culto A Grande Comissão, às 8 horas e às 9h30, o pastor Nilson Júnior nos ensina a sã doutrina. Sexta-feira, 8 da noite, os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes aplicam a teologia ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. E em seguida, você acompanha o Bem Casados. Todas as noites, você tem mais conteúdo cristão aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, começando setembro, bem informados aqui no nosso Notícias do Bem, né? Nosso encontro de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo pela IPP-TV, a sua TV missionária. Horário alternativo às 18 horas, então se você não consegue assistir a gente ao vivo, não tem problema nenhum, você consegue assistir a gente a partir das 18, e mesmo que você não consiga assistir às 18, a gente tem ainda o IPP Play, você consegue assistir as edições completas do Notícias do Bem no IPP Play. E se você quiser rever uma reportagem, se você quiser rever uma entrevista específica, um bate-papo, enfim, a gente tem lá também tudo separadinho para que você possa ficar por dentro e acompanhar a nossa programação, né, Tainá? Exatamente. E claro, lembrando que é muito legal, é muito bom ter vocês participando do nosso chat. Então, mande sua mensagem, participe. Tem um comentário aqui que eu gostei, que foi da Cristina Machado. Ela colocou: educação com informações positivas e úteis, né? É tudo. Exatamente. Realmente é isso, né? As escolas
podem talvez trabalhar com mais essa pegada, como foi na última entrevista, né? Como nós falamos dessa questão de prevenção de incêndios, né, em que é preciso que o conhecimento seja compartilhado logo cedo. Quanto mais cedo a gente compartilhar conhecimento, melhor. Muito melhor, gente. E em casa também, né? A gente tem que ter essa conscientização em casa. Os pais também têm sua parcela de responsabilidade, para né? ajudar também nessa parte. Nós estamos com a Tereza aqui com a gente, participando, a Lica, a Rosângela, aí, gente, a Carol Menali, olha só que legal. Ela tá respondendo uma pergunta que eu fiz lá no comecinho do áudio. Eu falei, o áudio tá bom? Ela disse que o áudio tá ótimo na casa dela. Então, obrigado. Obrigada. Matheus agradece. Aí, Matheus. E a Regiane Vaz, ela colocou parabéns, irmãos da IPB, né? Irmãos da IPB, o programa está excelente. Que bom, gente. Então participe, continue mandando sua mensagem. E, claro, né? Compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Lembre-se de curtir depois o vídeo, né? No joinha que fica embaixo aqui da telinha. Dá uma curtida aí, nos ajude para que a gente possa crescer ainda mais nessa plataforma. Agora nós vamos falar sobre o empreendedorismo cristão, né? A escola de empreendedorismo cristão do Instituto Tela quer formar cristãos empreendedores que sejam capazes de tirar suas ideias do papel e desenvolverem seus projetos em empresas, né, com um propósito mais claro. Pois é, levar o testemunho cristão da excelência, da mordomia, da responsabilidade social e da transformação de vidas, né? Esses são os objetivos. Para falar sobre esse assunto, tá com a gente a coordenadora de projetos do Instituto, a Meire Gonçalves dos Reis. Meire, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez. É um prazer revê-la, né, aqui no nosso Notícias do Bem. Falamos do congresso, né, que lançou a escola. Primeiro, eu queria que você já falasse para a gente aí como é que foi, né, como é que foi esse congresso, qual foi a repercussão, qual a avaliação que você faz dessa primeira programação, né, do Instituto Tela. Primeiramente, obrigada pela oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Obrigada por essa parceria. A gente está muito feliz com o lançamento. A escola iniciou dia 23 de agosto. E antes disso, a gente teve o evento, que a gente teve a oportunidade de divulgar aqui. E foi uma bênção. A gente teve, no primeiro dia, ao vivo, para quase 1.000 alunos, e que já viram, que assistiram posteriormente. A gente teve umas 4.000 visualizações da primeira aula, no primeiro dia do evento. No segundo dia do evento também tivemos 600 pessoas no dia e depois quase 2.000 pessoas que assistiram. E o terceiro dia também foi um sucesso, e no terceiro dia nós lançamos a escola, que iniciou então, como eu falei, dia 23 de agosto. Superou nossas expectativas nessa primeira edição. Nós tivemos 270 inscritos, então estamos aí com 270, acho que 273 mais ou menos alunos para essa primeira edição da escola. Então foi uma surpresa, um público empreendedor cristão. Então tem muitas pessoas que já empreendem e estão com a gente aí nessa primeira edição da escola, e a gente está muito feliz, né? Estou muito feliz e agradecer vocês aí por toda a divulgação e apoio também. Olha só que legal, a gente fica feliz de saber que teve essa repercussão, né? E assim, Meire, as pessoas estão interessadas nesse assunto, né? Elas querem um curso que seja diferente daqueles que acho que por muitos anos, né, foi um formato, olha, de introdução, economia. As pessoas acho que querem uma coisa que vá que se aproxime mais da realidade dela, né? Eu acho que a escola tem esse propósito, né, de trazer algo mais próximo da realidade, até porque tem esse propósito do cristianismo ali também, né, dessa visão voltada para o público, né, para o povo cristão, né? Isso, a gente dividiu a escola em 3 módulos exatamente para pensar isso, tentar também a teoria e a prática. Então, o primeiro módulo é um conteúdo bem pioneiro, assim, inovador no Brasil, que fala só sobre negócios e missões. Então, a gente começa aí com o teólogo Igor Miguel falando sobre fé e trabalho. Tem também o Maurício Cunha, que é o secretário nacional de criança e adolescente, falando sobre cosmovisão cristã também em relação ao trabalho, para que os alunos entendam um pouco dessa visão, né, de realmente o que a gente acredita, de não separar o seu trabalho da sua missão. E aí o módulo 2 a gente pensou para que aproxime as pessoas, para que elas coloquem realmente em prática os seus projetos, desenvolvam durante esse módulo 2 com o professor. Então as aulas vão ser ao vivo, uma mentoria. A gente teve um probleminha de conexão com a Meire,
acho que ela já vai retomar, né? A gente falando sobre essa escola de empreendedorismo cristão, que é extremamente importante, afinal de contas, a gente, como a Mary vinha falando, né? A gente precisa refletir no nosso ambiente de trabalho, a gente precisa refletir nos nossos planos, nos nossos projetos, no nosso ambiente corporativo, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente crê. Mary, retomamos o contato com você, a gente estava falando da importância exatamente... Retomamos o contato. Você deu uma caidinha, mas já voltou. Coisas de internet. Aqui a internet está um pouco instável, eu acho que em geral nas capitais, né? Não tá muito... Não tem problema. A gente estava falando a respeito da importância de você refletir no seu ambiente de trabalho, nos seus projetos, nas suas propostas, na sua empresa, você como cristão, né? Esse talvez seja o grande diferencial dessa escola de empreendedorismo. Isso, com certeza. A gente tem recebido muitos feedbacks de pessoas que falam assim, nossa, eu não sabia que eu poderia utilizar a minha profissão como missão, não entendia um pouco a sua responsabilidade como um empreendedor que tem os princípios cristãos e de levar as boas novas também por meio dos seus negócios. Então, a gente quer deixar isso bem solidificado nos nossos alunos, essa consciência, essa mentalidade de que, sim, você não deve separar a sua fé da sua profissão, né, da sua vocação, do seu negócio. Então, esse é o nosso objetivo e acredito que a gente está conseguindo aí levar esse conhecimento. E, Mary, para estudar, para poder conhecer o conteúdo, para se matricular, fala para a gente aí passo a passo, como que está essa parte de inscrições, né? Se ainda é possível, né? Se a primeira turma já fechou. Exatamente. Bom, a gente teve aí uma grande procura e fechamos as inscrições para a primeira turma. Então, a gente fechou no dia 22 de agosto. E agora a gente vai estar pensando em fazer uma nova turma, mas ainda sem data. Então, a gente recomenda aí que quem estiver interessado, siga nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, @Tela Negócios e Missões. E quando a gente tiver uma segunda turma, a gente vai divulgar por lá. Mas, por enquanto, as inscrições, elas encerraram. Falando, então, um pouco mais a respeito dessa primeira turma que está em andamento e já deixando o pessoal que está assistindo a gente que quer participar na vontade, né? Eu queria que você falasse para a gente a respeito do conteúdo programático, né, dessa escola. Quais são as matérias que são abordadas? Quais são os professores? Dá uma geral para a gente. Tá, tô até com o manual aqui do aluno para eu não esquecer ninguém, mas a gente tem no módulo 1, falando sobre negócios e missões, a gente tem o Maurício Cunha, que está falando sobre cosmovisão cristã, o Igor Miguel, temos o João Mordomo, que é o precursor do movimento de negócios como missão no Brasil, então ele vai falar sobre negócios e missões. Temos o Sérgio Damiani, do Sítio Elf, falando sobre princípios cristãos aplicados aos negócios. Temos também alguns pastores, né, como o pastor Carlito Paz, pastor Paulo Mazzoni, pastor Neif, falando sobre mordomia cristã. O Antônio Cabreira, que o vídeo passou aí anteriormente, né, doutor Antônio Cabreira, falando também sobre fé e trabalho. O Gustavo Góes, um advogado aí do terceiro setor, que está falando sobre empreendedorismo social, sobre o terceiro setor. Além de aulas especiais, a gente vai ter aulas assim, surpresa para os alunos ao vivo, né? Também temos no módulo 3 o Paulo Oliveira, Matheus Magno, da Sambatec, que é falando sobre transformação digital. Temos conteúdo sobre logística, com o Estélio todo do Mercado Livre, gestão financeira, gestão de pessoas, startups. Então, é muito conteúdo. Os alunos dessa primeira edição eles vão ter 1 ano aí de acesso à plataforma com os cursos. A escola em si, essa primeira edição termina em novembro, 10 de novembro é a última aula, que é a aula ao vivo, mas o conteúdo fica todo gravado, né, para quem participou, para assistir aí durante 1 ano. Tá certo. Muito bom. Hélio, e tem, eu vi ali que é tipo um curso profissionalizante, é um mestrado, tem pós-graduação, como que é o formato, né, da escola? Não é um formato profissionalizante, nem mestrado, é uma capacitação mesmo, onde a pessoa vai receber esses conhecimentos aí de negócios e missões, vai ter a parte prática para que ela desenvolva o seu modelo de negócio. Então, não é um formato aí MBA, apesar de que
a gente tem aulas aí que equivalem a um mestrado, né, a um MBA, mas é um curso livre aí de empreendedorismo cristão. Mesmo no meio empresarial cristão, a respeito desses temas que a escola trata, vocês conseguiram perceber isso durante o congresso, por exemplo, e nessas primeiras aulas? Quer dizer, ainda falta, mesmo para o empreendedor cristão, entender um pouco melhor essa coisa de ser um empreendedor cristão e de mostrar os seus valores na empresa e de adotar esses valores também nos negócios, enfim, no tratamento com clientes, no tratamento com funcionários? Com certeza. Quando a gente desenhou a escola, a gente estava focando num público-alvo de jovens que querem empreender. Então, essa meninada aí com a mentalidade de startup, para que eles empreendam com um propósito, né? E a gente se surpreendeu porque a maioria dos alunos, eles já empreendem, os que vieram. Então, a gente vê que eles têm essa necessidade, a gente está recebendo alguns relatos desse tipo de conteúdo para quem já empreende também. Então, a gente vê que é um público carente de conteúdo, né? De entender que nossa, eu não sabia, né? Como eu falei, eu não sabia que o meu negócio poderia ser uma ferramenta missionária, como que eu comunico com os meus fornecedores, como que eu comunico o evangelho com os meus colaboradores. Então, a gente tem visto que essa é uma demanda, é uma carência, né? Também de quem já empreende, né? E a gente viu isso aí no resultado das inscrições, onde a maioria são pessoas que já estão empreendendo um negócio. Ter estratégias certas, né, de como fazer da melhor forma, né, Meire? E, assim, Exato. projetos, como é que estão os planos aí para... Já tem a primeira turma, né? Mas o Instituto, quais são os planos, os próximos passos agora? Bom, a gente tem alguns projetos para grupos de mentoria que a gente está construindo agora. Também tem um evento que é o Tela Talks, que a gente quer lançar pelo menos uma edição ainda esse ano. Então, ainda sem data, mas provavelmente para o final do ano a gente vai fazer esse evento. E é uma espécie aí de TED Talks, onde as pessoas apresentam os seus pitches, apresentam os seus projetos. A gente está planejando isso também. Então, tem aí também estamos já construindo a escola de empreendedorismo feminino. Né? A gente vê que tem muitas mulheres aí querendo empreender, a gente quer fazer uma escola exclusiva para elas, né? E aí já está aí no nosso planejamento para o próximo ano. Então tem muita novidade. Quem quiser acompanhar o Tela, a gente também está sempre postando conteúdo novo nas nossas redes sociais, nos nossos grupos do Telegram. Então siga a gente aí que tem muita coisa para acontecer. Com certeza. Bom, a gente está vivendo o avanço da vacinação, né? A gente está vendo a retomada de muitas atividades. Isso. O Instituto Tela pensa em atividades presenciais. Quais são os planos? Ou vamos continuar, por enquanto, só online? Isso, sim. A gente tem, né? Inclusive, esse evento, o Tela Talks, o formato dele é presencial. E, quando possível, né? Por questões aí do Covid, a gente quer fazer. Então, é um formato para um público não muito grande, em um coworking. Então, a gente quer fazer esse evento presencial e também um summit, que aí vai ser um evento maior. E aí já é mais para o final do ano que vem, né? A gente está pensando, ou para o meio do ano ou para o final do ano. Mas a gente tem, sim, esses projetos de eventos presenciais. Também a gente tem os núcleos, que são pessoas que fazem parte do Tela e estão aí distribuídos pelo Brasil, né? Então, a gente tem núcleos em Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, no Piauí, a gente está construindo aí um núcleo também. E aí o objetivo é que essas pessoas dessas localidades se encontrem também presencialmente para networking, para compartilhar aí o que Deus tem feito nos seus negócios. Mas a gente tem, sim, essa visão de fazer eventos presenciais. Meire, e é interessante porque nós tivemos um ano ali praticamente com tudo muito parado, né? E muitos desempregos também, empresas fecharam. E agora é um momento ideal, às vezes, para quem quer recomeçar e às vezes está inseguro, como eu recomeço, como eu faço, até por questões de voltar o ânimo, né? Aquela expectativa. Esse é um momento ideal mesmo para retomar os estudos, para começar a se preparar para um novo momento, né, do mercado. Exatamente. A gente acredita que agora é a oportunidade, né? A gente tem um oceano azul aí de possibilidades e eu creio que Deus ele está levantando mesmo os cristãos aí comprometidos com o reino, com os princípios de mordomia cristã,
Para empreender, eu acredito que esse é o tempo. Em meio à crise, aí surgem grandes oportunidades e a gente espera que essa escola, o conhecimento que o Tela tem compartilhado, possa inspirar uma geração que já está empreendendo, mas precisa, às vezes, se reinventar, e também aqueles que pensaram em empreender, mas ainda não tiveram coragem, né, para que tirem as suas ideias do papel e gerem aí uma transformação, um impacto na nossa sociedade. É verdade. Só retomando aquela questão do presencial, tem um aspecto do presencial que eu acho que vale a pena a gente valorizar, que você citou rapidamente, que é a questão do networking. Quer dizer, o digital, ele facilita uma opção de coisas. A gente participa de onde a gente estiver, enfim, tem a questão, não precisa se deslocar, tem todas as questões que a gente já sabe. Aliás, a nossa entrevista aqui só é possível graças a essa facilidade do online. Não é isso mesmo? Mas nesse aspecto empresarial, de empreendedorismo, o networking, a conversa pessoal, o relacionamento ali, a comunhão até, e isso é um diferencial, né? Então, esses eventos presenciais que vocês estão preparando vão ser importantes também nesse aspecto, né? Exatamente, né? Faz toda a diferença você tomar um cafezinho, se for aqui em Minas comer um pão de queijo. Eba! Queremos! A gente tem visto que mesmo no online, os alunos eles estão se comunicando, criando grupos, mas tem algumas pessoas que ficam tímidas, né, no online, e talvez no presencial tem mais facilidade, você está olhando no olho. Às vezes você tem um projeto e a pessoa quer fazer algo parecido, aí já surge uma parceria de negócio. Então a gente quer realmente promover estrategicamente esses encontros para que esse network seja gerado e desenvolvido. Tá certo. Meire, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse os contatos do Instituto Tela, né? Mais uma vez aí. Isso. Bom, tem o nosso Instagram, que é o @Tela Negócios e Missões, e o nosso site, que é o institutotela.com.br. Aliás, desculpa, a gente mudou aqui o nome, é Tela, que antes era Instituto Tela, né? Agora é telanegóciosemissões.com.br, o nosso site, e o nosso Instagram, @telanegóciosemissões. Com esse mesmo nome também você encontra a gente no YouTube e no Facebook. Então, qualquer dúvida que tiver também pode enviar mensagem para a gente pelas nossas redes sociais, que a gente vai responder. Tá certo. Coordenadora de projetos do Instituto Tela, Meire Gonçalves dos Reis, participando com a gente, o Instituto Tela, que é parceiro, né, já da IPPTV, a IPPTV parceira do Instituto Tela, nesse trabalho de divulgação de empreendedorismo cristão. Sempre um prazer receber você aqui no Notícias do Bem, viu, Meire? Qualquer dia a gente precisa marcar esse café com pão de queijo aí, porque, enfim, né? Precisamos. A gente vai aí para Minas para aproveitar, mas não pode ser aqui, tem que ser o pão de queijo daí de Minas. É, o legítimo. Obrigado, Meire, pela sua participação. A gente conta sempre com você aqui. Muito obrigada, Meire. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Obrigado. Mais uma vez falando aí sobre empreendedorismo cristão, né, no Instituto Tela. Um assunto tão importante, né, para aqueles que acompanham aqui o nosso Notícias do Bem. E ele vem com muita novidade, então ficar ligadinho, porque pro ano que vem tem planos e projetos interessantíssimos. Pois é. Gente, e agora, né, no mês de setembro, tá quase aí completando um aninho, né? E a gente da inauguração, aliás, calma, vamos recomeçar. Vamos lá, tá aqui para você, pronto. Deu um problema aqui no probleminha teleprompter, técnico. Então vamos lá. Em setembro do ano que vem, ano em que a independência do Brasil completa 200 anos, né? Deverá acontecer a entrega do novo Museu do Ipiranga, gente. Várias obras estão sendo realizadas pelo governo do estado, com a parceria público-privada, e a contagem regressiva para essa inauguração já começou. A contagem regressiva para a entrega do novo Museu do Ipiranga, que atualmente está com 70% das obras concluídas, já foi iniciada. A instituição entra agora na etapa de restauro e recuperação do Jardim Francês, que foi integrado ao projeto. A reabertura vai acontecer em setembro de 2022 para a celebração do bicentenário da independência do Brasil. A contagem regressiva, o ano que vem teremos uma grande festividade. A proposta do governo de São Paulo é um mês, ou seja, a partir de 7 de agosto até 7 de setembro, teremos um mês de festividades e atividades aqui
no museu, nos jardins do museu e também as novas exposições dentro do museu. Na parte externa, a partir do dia 7 de agosto. Na parte interna, a partir do dia 7 de setembro, celebração dos 200 anos da independência. O projeto prevê a restauração de toda a área construída e botânica do Jardim Francês, além da construção de um restaurante com 270 metros quadrados, espaço para food bikes, modernização da iluminação, requalificação das vias de acesso e o resgate de 2 fontes do projeto original que foram demolidas em 1972. O investimento total nas obras é de 210 milhões de reais, dos quais 170 milhões foram captados junto à iniciativa privada, parte deles sem a Lei Rouanet. 19 milhões foram investidos pelo governo de São Paulo através de convênio entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Fundação de Apoio à USP, responsável pela gestão do projeto, além de um aporte de 11 milhões de reais da própria universidade. Nós temos aí um conjunto de 8 ações, de 8 intervenções acontecendo simultaneamente. Nós temos o restauro e ampliação do edifício monumento, nós temos a reforma do Jardim Francês, que começará a partir do dia 8 de setembro, com o restauro, com a recuperação das fontes. Nós temos também a recuperação do entorno a cargo da prefeitura, né? Nós temos também a despoluição do córrego do Ipiranga e a criação de uma nova área de lazer, isso está a cargo da Sabesp, já está acontecendo. Nós temos também a recuperação do Monumento à Independência, da Cripta Imperial e da Casa do Grito, a cargo da Prefeitura. Temos a implantação de um novo modelo de gestão e do plano de sustentabilidade do museu, isso também já está em andamento. Temos toda essa programação da contagem regressiva, que começa no dia 7 de setembro. Vamos colocar um relógio ali na entrada do Jardim Francês para sinalizar a contagem regressiva para a população. Essa contagem regressiva entra também online no site do museu, e pelo site do museu vamos apresentar um show inédito do João Bosco com a martinália, gravado na obra do museu. Ficou muito bacana. Esse show vai ser exibido online, portanto, a partir do site, dos perfis em redes sociais do museu, a partir das 19 horas do dia 7 de setembro. E teremos também a disponibilização de vários games online envolvendo o acervo do museu. E vamos colocar na rua também uma campanha publicitária de mobiliário urbano, também engajando a população com essa contagem regressiva do Museu do Ipiranga. E, finalmente, o Festival do Bicentenário da Independência, que também já está sendo programado, como disse o governador, um mês de atividades culturais e artísticas para celebrar a independência e a reabertura do museu. A obra, iniciada em outubro de 2019, é executada em 2 frentes. Na parte de ampliação foi realizada uma escavação em frente ao prédio, que abrigará a nova entrada, bilheteria, auditório para 200 pessoas, espaço educativo, café, loja e sala de exposição temporária. Já no restauro estão sendo realizados reparos em todos os detalhes da arquitetura, incluindo a fachada, interiores e elementos de marcenaria como portas e batentes. O novo Museu do Ipiranga vai ter o dobro da área original construída e será modernizado com elevadores, escadas rolantes e sistema de ar-condicionado. A obra está totalmente dentro do cronograma. Já em novembro nós vamos começar a implantação da museologia, ou seja, das 12 exposições, dos equipamentos, de toda a parte interna do museu, porque até lá quase toda a parte de restauro já estará concluída. Então começaremos esta implantação e a expectativa é que até 31 de março nós tenhamos a conclusão da obra de restauro e ampliação, a conclusão plena. E a implantação da museologia, então, prosseguirá até o final de agosto, até 31 de agosto. O restauro do Jardim Francês, ele também está, como eu disse, previsto para começar agora no dia 8 de setembro e será concluído até o dia 31 de agosto. Portanto, o museu estará
100% pronto para ser reaberto, tanto do ponto de vista do edifício monumento, do Jardim Francês, do Monumento à Independência, a despoluição do córrego do Ipiranga, as obras do entorno, também a questão do modelo de gestão, do plano de sustentabilidade e o festival, enfim, tudo isso estará plenamente realizado para que possamos inaugurar o museu em 7 de setembro de 2022. Uau! Um lugar belíssimo, né? O Museu do Ipiranga é um passeio. Quem não fez ainda, tem que esperar até 2022, obviamente, mas vale a pena fazer. Tipo o Museu da Língua Portuguesa, que a gente mostrou aqui quando foi reinaugurado também. São museus, assim, dos mais importantes, a gente pode dizer, do continente. Nossa, e tá ficando lindo, hein? Muito bonito. Quanta novidade. Muito moderno. Tá muito bonito. Olha só. E a Lídia Dickel tem mais um recadinho pra gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. E olha, quase 90 milhões de trabalhadores receberam o rateio do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, em 2020. A Caixa Econômica Federal informou que já concluiu os depósitos nas contas vinculadas. No último dia 17, o Conselho Curador do FGTS decidiu distribuir aos trabalhadores mais de 8 bilhões de reais decorrentes do lucro líquido do fundo no ano passado. O depósito estava previsto para ocorrer até o fim de agosto, mas foi concluído uma semana antes do prazo. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta corrente em 31 de dezembro de 2020. Quem tem mais de uma conta recebe o crédito em todas elas, respeitando, claro, a proporcionalidade do saldo. Então, na prática, é o seguinte, fique atento. A cada R$1.000 que você tiver de saldo na tua conta lá no FGTS, você vai receber R$ 18,63 de juros. O trabalhador tem 2 meios principais para verificar esse saldo do FGTS. O primeiro é o aplicativo do fundo, está disponível para os telefones com sistema Android e iOS. O segundo é a consulta do extrato do seu FGTS, que pode ser feito no site da Caixa. Agora, se você não puder fazer a consulta pela internet, também não tem problema. Você pode ir a qualquer agência da Caixa Econômica e pode pedir o extrato no balcão de atendimento. O banco também envia esse seu extrato em papel a cada 2 meses no seu endereço cadastrado. O pagamento de parte dos ganhos do FGTS não muda as regras do saque. O dinheiro só pode ser retirado em condições especiais, como demissões, compra da casa própria ou doença grave. Quem aderiu ao saque aniversário pode retirar uma parte do saldo até 2 meses após o mês de nascimento, mas perde o direito ao pagamento integral do fundo de garantia, caso aconteça a demissão sem justa causa. Então consulte aí as suas contas do FGTS, fique atento, veja o seu saldo, veja se você pode sacar ou não, enfim, faça aí a sua análise, né? A Tainá já está de olho aqui no aplicativo do FGTS. Já estou atualizando ele, baixando ele novamente para verificar. E depois do intervalo, já estamos no Setembro Amarelo, gente. Um mês dedicado à prevenção do suicídio. Pois é, para falar sobre esse tema, a gente vai receber daqui a pouquinho no Notícias do Bem a capelã Eleni Vação. Ela vai, inclusive, promover um curso sobre esse assunto. Você também pode participar com a gente. Deixa aqui a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para mais um intervalo, mas a gente volta já. Continue conosco. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Eleni Vação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2:30 da tarde, aqui na IPP TV, a sua TV missionária.
Toda semana, o Ministério de Aconselhamento comanda o programa Conhecimento e Piedade. Temas da vida cristã em pauta para sua edificação e fortalecimento espiritual. Temos na Escritura Sagrada tudo o que nós precisamos para viver uma vida piedosa. Toda quinta-feira, 2:30 da tarde, os nossos conselheiros bíblicos convidam você para uma conversa que te levará a crescer em conhecimento e piedade. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa roda de conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1:30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro, no Orando pela Cidade. Às 9:30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens, artesanato e muito mais no programa que já faz parte do seu dia a dia. 11:30 da manhã, as boas notícias entram em pauta. O nosso time de jornalistas, sempre em busca de informações que enchem o coração de esperança. Você vai ficar informado com Notícias do Bem. Em seguida, uma roda de conversa sobre temas bíblicos e importantes debates sobre a vida cristã. Entre nesse grupo e participe do Conversa da Tarde. De segunda a sexta, sempre ao vivo, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, você continua acompanhando com a gente o nosso Notícias do Bem. Segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11:30 da manhã, ao vivo para você, aqui na IPP-TV, com todas as informações, né, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos campos da JMP e, é claro, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia, né, as notícias que fazem parte da nossa vida, economia, agronegócio, saúde, enfim, tudo. Educação, a gente fala de tudo aqui também, né? De tudo. Olha, eu quero fazer um comentário aqui da Cristina Machado. Ela falou o seguinte, referente ao tema que nós falamos, de você ser cristão, independente da área. Ela disse que ouviu do pastor dela o seguinte, falou, Cristina, você é uma missionária disfarçada de secretária. Sensacional. Gostei, né? É verdade. Você é uma professora, uma missionária disfarçada de professora. Olha, missionário disfarçado de advogado. É um princípio que vale a Você é um pena. missionário disfarçado de apresentador. Eu nem sou disfarçado, mas não. Aqui na IPP-TV, TV já missionário. tá claro, já. É só missionário mesmo. A gente é missionário disfarçado de jornalista. Mas você já foi? Já foi. Olha muito só. tempo. Gente, Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio, né? A campanha teve início no Brasil em 2015 como um alerta de conscientização para todos nós. Pois é, para falar sobre esse tema, a gente recebe aqui no Notícias do Bem de hoje a capelã Eleni Vassão, inclusive vai promover um curso sobre esse assunto. Eleni, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. É sempre um prazer a gente poder conversar contigo, né? Muito prazer em estar aqui com vocês também, gente. E nesse jornal tão especial que só traz coisas boas. Pois é, só boas notícias, né? A ideia é essa. A ideia é essa, boas notícias e conscientização também, que é exatamente o caso, né, do Setembro Amarelo. Eu queria que você começasse contando pra gente, então, um pouco a respeito da importância dessa campanha do Setembro Amarelo para despertar a gente, né, para esse assunto
que é meio tabu, é um assunto meio complicado, quer dizer, é um assunto que mexe com muita gente, mas que muita gente prefere deixar debaixo do tapete, guardar na gaveta, não falar, que é a questão do suicídio, né, Eleni? É verdade. E se isso fosse um dado eventual, né, se acontecesse de vez em quando, mas nós temos por volta de 1 milhão de casos de suicídio por ano no mundo. Isso quer dizer um caso a cada 40 segundos. E principalmente entre jovens dos 15 até os 34, 35 anos. As mulheres tentam mais, mais ou menos 3 vezes mais do que os homens, mas os homens cometem 4 vezes mais suicídio do que as mulheres. Então, o caso entre homens é 4 vezes maior, porque eles usam armas mais letais. As mulheres tentam, e às vezes tentam chamar atenção para sua dor, mas nem sempre cometem o suicídio. E outro dado importante, para cada suicídio bem-sucedido, no sentido de conseguir encontrar a morte, existem de 20 a 30 tentativas. Então, é possível prevenir. É possível ajudar essas pessoas que estão com muitos tipos de dores, mas principalmente a dor na alma. E se a pessoa for identificada a tempo pelos amigos, pelos familiares, pelos colegas, ela pode ser ajudada. E eu tenho certeza que na palavra de Deus nós temos um socorro eficaz para ajudá-las. Eleni, uma coisa interessante que você falou agora, né, que são muitas tentativas, são muitos alertas ali que são dados, né, antes da questão mesmo em si acontecer. E a pergunta é, né, como que a família, como que o colega, como que amigos no trabalho podem ficar de olho e identificar esses alertas, esses sinais? Ótimo. Primeiro, dando atenção à pessoa. Infelizmente, no nosso tempo tão corrido de vida, nós, às vezes, passamos pelas pessoas perguntando, tudo bem por aí, né? E passamos correndo, não paramos para dar ouvidos à pessoa. Mas então, se você parar, olhar nos olhos da pessoa e perguntar, como você está? Aí é bem diferente, porque você está demonstrando que você se interessa pela pessoa, que você quer realmente ouvi-la, ajudá-la no que ela precisar. Então, se você faz isso e você cria vínculos com as pessoas que estão ao seu redor, você consegue observar essa pessoa de uma maneira muito mais íntima, muito mais próxima, e você consegue levantar perguntas e ouvir as respostas. Então, quando ela começa a falar assim, acho que não dá mesmo, acho que não tem sentido essa minha vida, acho que ninguém vai sentir falta de mim, acho que a situação está tão difícil lá em casa, ou a minha situação de abandono, de uso de drogas, ou de transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade em excesso, síndrome de pânico, esquizofrenia e outras situações que talvez não estejam sendo tratadas ou bem tratadas. Essa pessoa pode começar a dar esses sinais. Então, ela começa a falar mais constantemente sobre a sua morte. Ela começa a comentar sobre algumas pessoas próximas ou que apareceram na mídia que conseguiram tirar as suas vidas e começa a comentar em excesso na sua própria família ou com seus amigos esses casos. E ela começa também, mais à frente, a fazer divisão dos seus bens. Então, dar uma coisa para uma pessoa querida, falar, olha, eu gostaria que se eu não estivesse mais aqui, que tais e tais coisas ficassem para tais e tais pessoas. Então, ela dá muitos sinais. E ela demonstra mais irritabilidade, mais desesperança, a sua vida
perde o sentido ou já perdeu o sentido e ela não vê mais significado em nada. O sofrimento está muito grande. Pessoas, principalmente entre os 15 anos até os 34 e depois dos 65 anos, pensando principalmente na pandemia que estamos enfrentando, isolamento social, as pessoas se sentem muito sozinhas, tanto adolescentes que costumam andar em turma, quanto os idosos que costumam guardar esse vínculo tão precioso com as suas famílias e agora estão afastados de filhos, de netos, de atividades que eles costumavam fazer, então se sentem muito solitários. E é muito importante nós ficarmos de olhos e ouvidos bem abertos para podermos socorrer essas pessoas, conversar claramente sobre esse assunto. Pois é, você falou de uma questão muito importante, né, que é a questão de ficar de olhos e ouvidos bem abertos e dispostos a socorrer essas pessoas, porque às vezes a gente passa por uma pessoa, às vezes até por um familiar, né, que está um pouco mais distante, enfim, que não faz parte do nosso núcleo mais restrito de família, a gente fala, tudo bem, e aí quando a pessoa começa a falar, você fala assim, não, mas depois a gente conversa então, porque na verdade você pergunta se está tudo bem, mas você não quer ouvir às vezes, né, tem esse problema. É verdade. E é tão importante ouvir, mas ouvir com atenção. E sempre fazer perguntas abertas, a princípio, no sentido, como você está se sentindo melhor hoje, o que aconteceu na sua semana. Então, você faz um leque de questões que a pessoa vai saber, bom, ela está realmente interessada em mim, em me dar ouvidos. E quando você vai detectando alguns sinais perigosos, importantes, a fala meio confusa ou a fala meio irritadiça e a desesperança, a pessoa muitas vezes fala, olha, eu já tentei de tudo e não consegui. Então, é hora de começar a perguntar de uma maneira mais específica. Você não conseguiu resolver esse problema e como é que você está diante disso? O que você está pensando em fazer? Muitas vezes a pessoa dá sinais através da sua fala de forma até indireta. Olha, eu estou pensando que não vale a pena continuar. Não vale a pena por quê? O que você já tentou fazer no sentido de buscar ajuda para resolver esse problema? E outra pergunta que a gente faz é como você viu soluções para seus problemas passados. No sentido assim, não é a primeira vez que você enfrenta um problema na vida, uma questão tão difícil. E lembra, volta os seus pensamentos para trás, vai fazendo uma recapitulação da sua história, da sua vida e identifique problemas que você já teve que enfrentar, problemas difíceis, mas como você lidou com eles? Da onde veio a sua ajuda, o seu socorro? Então, a pessoa vai falando, é verdade, é que na hora do desespero, na hora da depressão, do isolamento, ela só foca no problema, ela não consegue enxergar mais nada e nem se lembrar de momentos que ela pôde vencer, momentos que lhe trouxeram esperança. E é claro que a gente precisa apresentar a ela o Senhor. Muitas vezes, eu gosto muito de um livro chamado Se Sou Cristão, Por que Estou Deprimido? Escrito por um pastor, Robert Somerville. E ele era um professor de teologia no seminário e professor de aconselhamento. Só que ele, por causa de alguns fatores, ele perde a esperança, ele entra numa depressão profunda e ele mostra todo na primeira parte do livro quais são os pensamentos e quantos pensamentos suicidas ele teve também. E aí ele vai buscando esperança na palavra, mas assim, o
tom dele era tão negativo e a mente fica confusa, a concentração é perdida. A pessoa, às vezes, quando eu estou trabalhando com uma pessoa em aconselhamento bíblico que está muito deprimida, eu passo uma tarefa. Eu gostaria que você lesse esta página deste livro ou estes versículos da Bíblia. A pessoa fala, quando ela acaba de ler, eu pergunto, o que você entendeu? Ela fala nada, eu não me lembro nem da primeira frase que eu li, nem da última. A concentração está bastante perdida. Então, o Robert Somerville, nesse livro, ele fala, a minha esposa lia os versículos da Bíblia para mim. Ela escrevia os versículos e colocava no espelho do banheiro, na porta da geladeira, e em lugares que eu tinha que passar e parar um minutinho para prestar atenção. E tudo aquilo, a palavra foi alimentando a minha alma de novo. E ela orava comigo, porque nem orar eu conseguia. E a partir daí eu comecei a melhorar. E foi um processo longo. Então, assim, cristãos... Eu acho que esse é um ponto importante, né, Eleni? Porque assim, os cristãos às vezes pensam que estão imunes a passar por situações de depressão ou situações como essas, por exemplo, e a gente vê, e isso é até um tabu, muitas vezes a gente falar na igreja, né, inclusive a respeito de suicídio. Aliás, o pastor Arival fez recentemente uma pregação exatamente voltada para essa questão do suicídio. Mas mesmo sendo cristão, mesmo crendo em Cristo, a gente pode sim passar por esse tipo de problema, né? É verdade. Eu tenho uma palestra que eu fiz na aula de escola dominical para toda a igreja reunida na IPP mesmo, que está no site da IPP. Então você também pode olhar lá e ver uma palestra de quase 1 hora sobre ideação suicida e como lidar com isso. As pessoas que estão desempregadas também, e só vem o aumento de todas as coisas, né? Dos alimentos, do gás, do combustível, e ela se vê sem chão, sem sentido. Fala, como eu vou sustentar a minha família? Me lembro de ter atendido num dos hospitais, no pronto-socorro, um senhor que havia chegado do Nordeste e ele falou assim para sua família, olha, eu vou na frente, vou arranjar emprego, vou alugar uma casa e em seguida aviso vocês, mando dinheiro para passagem e você, minha esposa, vem com os nossos filhos. Só que depois de meses ele não tinha conseguido arranjar emprego, ele estava morando na rua e ele estava profundamente envergonhado. Então, ele tentou cometer o suicídio ali. E foi tão importante nós estarmos conversando, ele podendo desabafar toda a sua angústia, a saudade da família, o isolamento de todos os seus queridos numa cidade grande onde ele não sabia como se situar ou onde encontrar qualquer coisa, e ainda morando na rua, ele se sentia totalmente abandonado. Pessoas que começam a beber e a usar drogas também para tentar afogar essa dor na alma diante de questões muito complexas que ela se vê sem condições de resolver. Então, ela fica perdida e muitas dessas buscam o suicídio como meio, não a princípio de acabar com a vida, mas principalmente de sufocar aquela dor. Algumas se automutilam também, no sentido de diminuir a dor tão grande na alma que elas estão sentindo, elas provocam dores maiores com cortes para que aquela dor encubra a dor da alma. Eleni, assim, a gente fica até entristecidos, né, com uma verdade que é essa, né, com situações e casos tão reais. E muitas vezes tem pessoas tão próximas de nós passando por isso e a gente quer ajudar, não sabe como ajudar. A gente quer indicar alguém para ajudar, às vezes, porque fica preocupado, mas não sabe como fazer. Ou, às vezes, a gente tenta ajudar e ajuda do jeito errado. E aí, eu queria até que a senhora aproveitasse agora e divulgasse esse curso que vai ser lançado agora pela ACS, né? Justamente
para esse tema tão atual, tão presente, não só agora no mês de setembro, mas que fica esse alerta, mas que é comum a gente estar passando por próximo, convivendo próximo de alguém que esteja passando por isso, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse curso, sobre para quem que ele é e o que a gente vai aprender ali, né? Ótimo. Ele é voltado para o público em geral. Nós estamos conversando nesse curso sobre ideação suicida e a importância do apoio espiritual para essas pessoas, mas não só na prevenção. Nós teremos ali como fator de prevenção, falando sobre isso, o Major Diógenes Munhoz. Ele treina todo o corpo de bombeiros para lidarem com as questões de suicídio, a negociação ou a conversa com aquele que está tentando suicídio, que eles não chamam de negociação, eles chamam de uma conversa com o tentante. Eles nem chamam de suicida, eles chamam de tentante. E esse homem é fabuloso. Ele treina também todos os funcionários do metrô para lidarem com isso, e são muitos casos que acontecem no metrô, principalmente de São Paulo, mas do mundo inteiro. Então, nós teremos o Major Diógenes Munhoz, também teremos o Dr. Aldo Tumolin, cardiologista e mestre em aconselhamento bíblico. Eu estarei falando também sobre um livreto que eu escrevi para a Sociedade Bíblica do Brasil, conversando com a pessoa que está pensando em suicídio, que se chama Escolha a Vida, e pode ser baixado mesmo pela internet. E teremos também a Luciana Randa falando sobre pós-venção. Como lidar com a família e amigos próximos daquele que conseguiu cometer o suicídio. A família está cheia de vergonha, cheia de culpa, pensando, nossa, eu podia ter percebido antes, poderia ter identificado através daquelas frases, aquelas atitudes dele, e eu não fiz nada. Então, ela cuida em Marília dos familiares dos suicidas, e um trabalho tremendo que ela faz também. Então, esse curso vai ser muito importante em 2 noites, dias 16 e 17 de setembro, a semana que vem, das 7 às 10 da noite. Vai ser um curso bem dinâmico, com participação dos alunos também, com bate-papo, além das palestras excelentes. Tá certo. E quem quiser participar, qual é o caminho, né? Como é que as pessoas fazem para participar? Isso, só se inscrever no site da Capelania. É capelanianasaude.org.br. capelanianasaude.org.br. Entre lá e se inscreva. O curso nós estamos cobrando R$ 79, é muito barato, e todo esse dinheiro arrecadado vai para o sustento do Ministério de Capelania nos hospitais, que nós temos em vários hospitais de São Paulo, como centro de preparação de capelães para todo o Brasil. Excelente. Olha, já fica aí o site, está até ali embaixo anotado, você que tem vontade, interesse. Aliás, faça esse esforço, eu acho, vale a pena, é de extrema importância nós estarmos preparados para momentos como esse, né, Leni? Olha, né, a gente ter essa consciência. Isso, e Tainá, como você falou, é para todo mundo. Você não sabe quem está ao seu lado. Eu me lembro que a Lídia mesmo, uma das jornalistas do nosso IPP-TV, falou, olha, eu entrei no metrô e a pessoa que estava do meu lado falou assim, eu vou cometer o suicídio. Agora, o que me impede de me jogar desse trem agora? E ela ficou conversando com essa pessoa o tempo todo da viagem, e graças a Deus ele não pulou. Mas graças a Deus. Pode acontecer com qualquer um de nós, e nós precisamos saber como ajudar. Tá certo. Eleni, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, falando desse assunto tão importante, né?
E, enfim, a gente estamos sempre juntos aqui, parafraseando o programa. Estamos sempre juntos aqui na nossa IPP-TV e é sempre um prazer receber você para essas conversas, para esses esclarecimentos, para tudo isso que a gente, né, consegue passar para o nosso web telespectador a respeito de um tema que ainda é tabu, que ainda é tão complicado, mas que precisa ser esclarecido e precisa ser mais falado. Obrigado, viu, Eleni, mais uma vez. Eu que agradeço. Bom programa. Obrigada. Até a próxima. Ó, mandando beijinho aqui, bem na hora. Gente, e aí depois de um bate-papo desse, né, agora a gente pode acompanhar um recadinho aí que a Lídia Diga tem pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado. Propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país. E evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. Falando de missões de cuidar um do outro, essa é uma oportunidade também da gente estar preparado ali para ajudar, ter uma Bíblia, ter um livro, né, Evangelho de João, que nós falamos anteriormente. Poder, né, distribuir uma porção da palavra, né? Muito bom. Ó, eu quero só compartilhar aqui o comentário do Leandro Terrinha, ele colocou, ele está falando a questão, ele fez uma comparação, né, porque o spam é sempre uma mensagem para todos, né, o spam, aquelas mensagens abertas, que é para todo mundo, né, e a pessoa não se sente valorizada, sabe? Cada pessoa tem uma necessidade, tem a sua necessidade e precisa de uma atenção própria. Muitas vezes é isso mesmo, aquelas mensagens prontas não vai surtir efeito, mas às vezes se a gente ouve a pessoa, escuta, a gente realmente talvez tenha uma frase ou a gente tem uma mensagem direcionada àquela pessoa. O cuidado é pessoal, né? Cada pessoa está enfrentando uma situação diferente, então assim, essa coisa de frases prontas nunca funciona. Frases prontas não funcionam, gente. E a Simone Cheira colocou realmente muito triste. Ela contou que perdeu o primo também, né? Em maio, por conta da depressão. Ele não resistiu e ele tirou a própria vida. E ela fala assim, que esse primo dava sinais, mas contudo a família e pessoas próximas ignoravam, né? Foi ignorado. É o que a Eleni falou, né? A gente tem que estar muito atento aos sinais que as pessoas dão ao nosso lado e agir, né? Não a gente ficar olhando os sinais e ficar comentando um com o outro, olha, o fulano tá mal. Não, temos que fazer o nosso papel, né? Temos Tomar que cumprir iniciativa. o nosso papel. A ideia durante todo esse mês de setembro, a gente de alguma forma tá sempre alertando, trazendo uma mensagem, alguém para conversar, pra gente, né, falar bem desse tema. Poder falar mais, né, sobre esse tema. É importante a gente falar sobre isso. E depois do intervalo, Pinheiros Infância retoma atividades presenciais com muita diversão e aprendizado para a criançada. Mas o Notícias do Bem vai para o intervalo, a gente vai voltar rapidinho com essa reportagem, ainda tem coluna de saúde, tem muita informação para você com a gente aqui ainda. Não saia daí, até já. Um 1 milhão de missionários no YouTube. Essa é a nossa meta. Para que o trabalho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros alcance ainda mais pessoas na internet, nós contamos com você. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e compartilhe nosso link com a família e os amigos. É só clicar no botão vermelho que aparece embaixo do seu vídeo. Participe desse grande projeto missionário e ajude a IPP-TV a propagar cada vez mais a palavra de Deus. Perdeu algum programa da IPP-TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser.
Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui com a gente, acompanhando essa programação. Hoje, Notícias do Bem tem a nossa coluna de saúde. O médico cardiologista Dr. Aldo Tumolin vai falar sobre como manter a saúde em dia nesses tempos de seca e pandemia. Olá, meus amigos da IPP TV. É um prazer estar aqui falando com vocês novamente. Hoje vou abordar um assunto que talvez esteja incomodando bastante vocês e creio que é de suma importância a gente saber algumas informações. Nós estamos vivendo um tempo agora que está aliando duas coisas em comum. Nós temos uma pandemia com um vírus aí, o coronavírus, que tem afetado a nossa vida de forma significativamente, né? Inclusive causando diversas formas de dano ao organismo, né? Seja com embolia pulmonar, embolia para membros, com problemas gástricos, tem pessoas que perdem partes dos membros por causa de tromboembolismo, outros têm que ter assistência ventilatória, sendo entubados, ficando no ventilador, nos casos mais graves, obviamente, né? Mas a ampla maioria das pessoas tem um desconforto gripal, vamos dizer assim. Tem febre, garganta arranhando, nariz escorrendo, dor de cabeça, dor no corpo, indisposição, um pouco de cansaço. Então, isso é o que tem acontecido com a maioria de nós, né? Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um tempo extremamente seco. Nós não temos chuvas de forma recorrente, né? Isso já faz 3 meses ou mais até, né? Temos tido períodos esparsos, de chuvas esparsas. Inclusive tivemos várias ondas de frio aí com temperatura muito baixa, né? E a umidade do ar lá embaixo. Então, diante desses dois fatos significativos, muita gente fica em alerta, porque a umidade do ar está baixa e tem não só o coronavírus, mas um monte de vírus aí no ar, afetando a vida das pessoas. Então eu queria dar aqui para vocês algumas sugestões clínicas que eu acho que pode ajudá-los. Primeiro, como a umidade do ar está muito baixa, temos que beber mais água. Temos que beber pelo menos, no mínimo, aí 1,5 litro, 1 litro de água por dia. Não só aquela água corrente que a gente toma, às vezes, quando está durante a refeição, contando leite, café. Não, a extra, né? Então temos que manter umidificadas as nossas vias aéreas, tá? O ideal aí é 2 litros de água, né? Se você trabalha num lugar fechado, que você percebe que o seu nariz fica muito seco e tal, seria bom você pôr um umidificador no lugar que você está trabalhando, tá? Para manter. Se você não tem esse equipamento, não tem problema. E o lugar é fechado, põe uma baciazinha com água, que a água vai evaporar e vai ser o suficiente para deixar ela próximo de você, onde você está trabalhando, vai umidificando o ar, tá? Outra coisa, importantíssima, eu acho que é um dos fatos mais importantes para a gente evitar a transmissão de doenças virais de uma pessoa para outra. Lave a mão. Lave a mão pelo menos por 20 segundos. Você tem que lavar todas as partes da mão, em cima da mão, entre os dedos, cada dedo separadamente, a palma das mãos, com bastante sabão, porque os vírus têm a parede da molécula deles, ela é lipossolúvel e o sabão dilui, ele dissolve a gordura e, portanto, o sabão mata os vírus, tá? Então,
Se não tiver por perto sabonete para você lavar a mão, pode ser o álcool gel mesmo, né, de 70%. Mas a lavagem das mãos pelo menos umas 3, 4 vezes ao dia, mesmo que você não pegou, não peguei nada contaminado, não tem problema. Lave a mão, mesmo que você não tenha cumprimentado ninguém, tá? Lave a mão. E evite enfiar a mão nas vias aéreas superiores, do nariz, da boca, dentro dos olhos, que essa é a forma do contato, né? Do contágio. Você se contamina fazendo isso daí, tá? Terceiro, evite aglomerações em locais fechados, tá? Então, se você vai subir de elevador, vê que tem muita gente, não vá de escada, né? Se você evite o ônibus, evite o metrô, procure repartir carona com alguém de carro, evite isso daí, tá? E mesmo ficar em ambientes onde tem um monte de gente. É claro que existem ambientes que são mais preventivos, né? A cúpula é muito alta, o forro, né, bem alto, o lugar é bem arejado, amplo, então aí cabe muita gente. Mas em lugares, às vezes, salas pequenas, com 10, 15, 20 pessoas, isso não é bom, tá? Isso não é bom porque, como eu disse, não é só o coronavírus, tem uma infinidade de vírus circulando aí, tá? Inclusive a vacinação para vírus da gripe, ela está acontecendo, né? O uso de máscara, ele embora seja um pouco controverso, é uma medida a mais que nós podemos usar sim. Podemos usar máscara preventivamente, eu recomendo que você use, tá? Acho que isso aí é o principal. Entretanto, queria falar uma palavra final para vocês. Não adianta nós nos desesperarmos e nem nos desesperançarmos, perdermos a esperança. O Senhor Deus é quem controla todas as coisas e vai acontecer exatamente o que Ele quer que aconteça. É óbvio que nós temos que fazer aquilo que nós sabemos que é bom para nós. Nos alimentarmos bem, variadamente, dormirmos o número de horas suficiente, fazermos essas medidas higiênico-dietéticas que eu falei para vocês. Tudo isso é sabedoria. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então nós temos que descansar na providência divina e não nos inquietarmos, perdermos o sono por causa disso e vivermos correndo de um lado para o outro como crianças. Tá ok? Então eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e aquele abraço e até a próxima. Obrigado, doutor Aldo. Sempre boas mensagens e boas dicas, né, pra gente. Exatamente. Depois de um longo tempo de espera, as atividades do Pinheirinhos Infância estão de volta para as criançadas, viu? Pois é, a gente preparou uma reportagem especial para você, mostrando tudo o que está acontecendo. Depois da criançada toda acomodada, aquele boa tarde bem animado. É que todas elas estavam ansiosas para o encontro da União de Crianças Presbiterianas do Ministério Pinheiros Infância, que acontece aos sábados. O evento contou com muita música animada, até com direito à dança. E a participação dos fantoches apresentando a história de Zaqueu no formato musical. Ninguém tirou os olhos do palco. Unificar a amizade, o vínculo das crianças, né, no meio cristão. Porque eles têm a EBD de domingo, mas é onde eles aprendem a palavra, não é onde eles têm um convívio. Normalmente, a semana deles, eles passam lá fora, na escola. Então, a UCP é esse momento deles estarem fazendo a comunhão junto com as crianças aqui na igreja, tendo atividade, ouvindo a palavra, o louvor. É o incentivo que a gente dá para as crianças estarem participando, né? De eles criarem esse vínculo de amizade no meio cristão. A nossa atividade começa assim, eles têm um início que normalmente começa no templo, né, onde tem uma palavra, tem louvor de adoração, e aí ou tem um teatro, fantoche que está acontecendo hoje, e depois a gente
tem gincanas, que são brincadeiras onde eles desenvolvem a parte social mesmo. Eles brincam em grupos, em equipe, e aí eles têm que se desenvolver juntos, unidos, para estar fazendo aí qual a brincadeira que vai estar sendo realizada. E aí a gente encerra com um lanche. E olha, um dos momentos mais aguardados foi este, as gincanas. As crianças se divertiram tanto que teve até competição de equipe. É legal, porque a gente se diverte, ao mesmo tempo a gente se compete com amigos, né? É bem legal. É uma sensação muito divertida, legal. A gente tá aqui em comunhão com os amigos, a gente aprende mais sobre a palavra de Deus. E como eu sou uma pessoa muito competitiva, eu adoro essa parte, que é as brincadeiras. Então, eu adoro estar aqui no sábado na UCP. Tá se divertindo bastante? Com certeza. As outras atividades do Ministério acontecem aos domingos. Uma delas é a Escola Bíblica Dominical Infantil, que é dividida em 9 classes por faixa etária, de 1 a 11 anos. Em cada sala, os pequenos contam com brinquedos, jogos, desenhos e recursos audiovisuais para facilitar o aprendizado. Cada sala, né, é equipada de acordo com a idade, né? Então, nós temos a sala do berçário, que tem brinquedos menores, as outras salas que tem brinquedos de acordo com a faixa etária. Todas elas têm televisão ou têm o projetor. Mas a gente trabalha também muito o lado lúdico, né, com brincadeiras, com jogos, né, tentar também trazer muito isso para as crianças, né, porque hoje em dia eles já ficam tanto tempo, né, na frente da televisão, então a gente tenta também trabalhar bastante isso com trabalhos manuais, todas essas coisas. A EBD Infância é também uma das mais inclusivas, com autistas matriculados e cuidadores específicos para eles. Sim, nós temos também um trabalho de inclusão, nós recebemos crianças com necessidades especiais, autistas. Hoje, por exemplo, nós temos 4 crianças e todas as crianças têm o seu tutor, que é uma pessoa que fica exclusivamente com essa criança, porque cada criança tem um aprendizado diferente, né? Então, nós temos as pessoas que ficam especificamente com as crianças que têm alguma necessidade. E olha que o Rafa foi um dos primeiros a chegar. Ele conta para os pais as histórias que aprende na aula. Foi uma bênção, né, ter EBD aberta, meu filho gosta bastante, a gente tem vindo aqui em Pinheiros sempre, e a estrutura é muito boa, né, ele sempre vem contando as historinhas, a gente fica muito feliz, né, porque a presença de Deus, o contato dele com as outras crianças também na igreja é fundamental para a gente. Para os professores, é um privilégio servir ministrando as aulas. É uma honra poder servir a Deus aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que é uma igreja que valoriza as crianças, que tem crescido cada dia mais, que tem uma proposta muito legal de EBD e culto. Então, assim que elas vão para a UPA, para a mocidade, elas já conseguem ali crescer, sabendo como que é também quando elas forem adultas. Estrategicamente posicionado em frente ao templo para facilitar a locomoção das mamães, o berçário Pinheiros é dedicado aos bebês de meses. O local, que funciona aos domingos de manhã e noite, conta com berços, espaço para amamentação, brinquedos e muito mais. O trabalho do berçário é uma responsabilidade muito grande, porque nós damos auxílio às mães que querem prestar culto a Deus, e isso é muito importante para que as mães fiquem tranquilas e nós possamos estar sempre ajudando. Nós cuidamos dos bebês, trocamos fraldas, damos mamadeira, papinha, frutas. E quando chora, nós temos um pager que a gente chama a mãe, se chorar muito, né? Se a gente não conseguir acalmá-las, nós chamamos as mães com um sistema de pager. Então é tudo muito tranquilo e é muito prazeroso fazer esse trabalho.
E proporcionando a adoração, o Pinheiros Infância ainda tem os cultos das crianças, que também são aos domingos. Com uma liturgia voltada aos pequenos, as celebrações contam com uma abordagem lúdica à luz da palavra e cânticos especiais. Bom, Pinheiros Infância, primeiro, é um projeto nascido no coração da liderança da igreja, onde a gente trabalha tudo que a gente consegue envolver dentro de uma vida cristã de uma criança. Então, o Pinheiros Infância é como se fosse um guarda-chuva que envolve 3 grandes pilares, certo? Adoração, comunhão, né? E ensino da palavra, né? Então, dentro desses 3 pilares, nós temos as coordenações e os ministérios dentro do Pinheiros Infância. Por exemplo, quando a gente fala em adoração, nós temos os cultos das crianças, que é o CDC 1, CDC 2, que acontece dominicalmente às 19 horas, aqui na igreja, tá? São 2 coordenações. CDC 1, por exemplo, são crianças de 2, 3, 4 e 5 anos, né? E o CDC 2, 6 a 12 anos, que também acontece aqui, uma na casa e outra em outra casa, tá? Isso a gente abrange a parte de adoração. Quando a gente fala em comunhão, a gente tem a UCP, onde nós trabalhamos as amizades, onde a gente cativa que a criança consiga encontrar na igreja o seu amigo, a sua amiga. Então tem programação quinzenalmente aqui na igreja, né, que é uma outra coordenação, a UCP, tá? E tem os acampamentos, tradicionais acampamentos, e outras programações específicas. E aí nesse âmbito a gente trabalha com a parte de comunhão, né? E agora, novíssimo, que vai ser implantado, se Deus quiser, em alguns dias, que é o CP Júnior. Porque o CP ela é de 6 a 12 anos. E o CP Júnior vai ser de 2 a 5 anos, com um grupo novo, animado, para trabalhar a comunhão desde pequenininho, né? E tem também a parte do ensino da palavra, que é a Escola Bíblica Dominical, né? Que funciona dominicalmente, das 9h30 até meio-dia ou até o término do culto dos adultos. É importante que a gente entenda que se o pai traz a criança e ela está dentro desse contexto, né, inserido na igreja, ela vai ter os 3 grandes pilares de uma vida de nós como cristão, que é uma vida de adoração, uma vida de comunhão, uma vida de aprendizado da palavra. Então esse é o Pinheiros Infância. E também tem um berçário, que também faz parte dessa parte de ensino, né, o berçário do templo, aquele aquáriozinho ali, em frente à sala do pastor, lá em cima, que também são crianças de meses, né, que tem uma outra coordenação que também trabalha essa questão junto com as crianças, com os bebês. Então esse é o Pinheiros Infância, que a gente tem sonhado e iniciado. É uma equipe grande, são mais de 150 pessoas trabalhando em todo esse ministério de Pinheiros Infância. É um ministério que tem abençoado vidas, abençoado famílias, e eu tenho certeza que Deus tem feito grandes coisas através desse ministério na vida das nossas famílias daqui da Igreja de Pinheiros. Muito bacana, né? Tem que cuidar dessa nova geração, mesmo com todo carinho, como a gente viu aí o trabalho do Pinheiros Infância. Muito bom. O Notícias do Bem está chegando ao fim. Você sabe, né? Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. E você pode ver e rever todo esse conteúdo que você acabou de ver aqui, e não só esses, mas os outros programas também da IPP-TV, quando e onde estiver no canal IPP Play. Pois é, acesse aí youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber todas as notificações. Não deixe de compartilhar com a sua família e com seus amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming gratuito cristão reformado 24 horas por dia na internet. Agora é hora de Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. A gente se vê amanhã, a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.